Coragem. A aula de hoje, a aula número 9, pede a você coragem. Primeiro, coragem de assistir todas as aulas, né? Segundo, coragem de tomar uma decisão para, enfim, realizar uma ação. Muitas marcas perdidas no mercado porque a maioria começa e não termina. E quem não termina um processo não consegue chegar a lugar nenhum. Então, hoje falaremos sobre coragem e alguns temas a mais. Mas o que é, Alessia, ter coragem para você? É você romper o invisível. É você parar de fragmentar a sua vida ao seu medo, à sua timidez, à sua falta de ferramentas para lançar seu produto, a uma série de coisas que você cria na sua cabeça e faz com que você fique com sua marca paralisada. Isso aí, essa imagem que aparece na tela, foi de um plano de branding que eu realizei há um tempo atrás, no qual tinha o dia do gari. E eu me vesti de gari e fui homenagear todos os garis lá da minha cidade que eu morava, Petrolina. Mas, Alex, o que tem a ver gari com quem trabalha com marca pessoal? Falei a vocês no começo da aula que minha marca é uma marca que cura. Essas pessoas se sentem o quê? Não respeitadas, não valorizadas. Então, minha missão era que elas se sentissem respeitadas, valorizadas durante este dia. Então, fui lá, homenageei elas, tomei um café com elas e me vesti com a roupa que elas se vestiam. Resultado, elas ficaram felizes, realizadas e emocionadas com a minha mensagem. Isso, para mim, foi um dia muito transformador, porque eu levei uma mensagem de força, de emotividade para quem muitas vezes ninguém para olhar na cara. Essa coragem de se vestir de gari, eu já tive me vestir de pedreira, já tive me vestir de várias outras roupas que trouxessem para o meu público uma sensação de que a marca deles vale muito. Nesse contexto de coragem, eu criei o Círculo do que Presta, né? Vocês têm o Círculo de Simon Sabler, né? Golden Circle. E eu criei o Círculo do que Presta, que é o quê? É o que sua marca tem que ninguém tem, é o porquê sua marca é o que ninguém é, e é como sua marca faz o que ninguém faz. O que sua marca tem que ninguém tem? A minha energia. Por que minha marca é o que ninguém é? Porque eu sei o que me move. O que me move é muito visceral. Então eu não paro mediante nenhum desafio, nem mesmo o desafio da voz. E o terceiro é porque sua marca faz o que ninguém faz. Porque eu não quero passar por esse mundo como uma folha ao vento, que ninguém lembra que eu existo. Então você precisa montar esse seu círculo do que presta. O que você faz que ninguém faz, como você faz o que ninguém faz e por que sua marca faz o que ninguém é capaz de construir, de fazer. E aí você vai postar nesse momento os seus diferenciais, aquilo que vem dentro da sua concepção de construção de marca, que vai trazer aquele espaço que eu falei que a Ryers fala, que ninguém ainda atingiu. A nossa mente, ela é feita uma escada e ela tem 7 andares. E as pessoas só vão gravar os 3 primeiros andares. Como isso? Vão gravar as 3 primeiras marcas de carro. Quais são as 3 marcas que eu mais lembro hoje? BYD, BMW e Mercedes. Assim eu mais lembro hoje. E eu falei as 3 que a minha mente lembrou agora. Andei no BYD ontem, minha mente está quente. Então, quanto mais eu estou emitindo a minha mensagem, mais eu vou ficar quente na mente do cliente. É por isso que a Coca-Cola anuncia todos os anos uma marca valiosa que está o tempo inteiro na mídia, porque ela sabe a importância que ela tem de estar numa comunicação constante com o seu público. O outro ponto é, para você encarar e viver com coragem, você precisa começar a fazer algo. Estamos no módulo 9. Eu quero perguntar a você assertivamente, o que você fez de exercício desde o módulo 1 até o módulo 9? Executou alguma coisa? Ou apenas anotou no caderninho frases bonitas para você postar essa frase no seu Instagram? Não adianta pegar um conteúdo novo, um assunto novo, se eu não coloco aquele assunto na prática. Então, ao invés de anotar a frase, você precisa anotar qual ação essa frase trouxe para mim. Então, pega seu caderninho, olha as frases bonitas que você anotou e transforma isso em ação, para que sua marca comece a ganhar movimento. É só o movimento que vai fazer com que sua marca ganhe espaço no mercado, tenha espaço no mundo. Então, na concepção de construção de marca, eu desenvolvi uma estratégia que me ajudou muito a saber o que eu ia fazer, como eu ia atingir. E eu sei que as marcas se perdem no escuro
por não ter clareza do seu futuro, por não ter clareza do que verdadeiramente querem construir com seu nome, com sua imagem, com sua cor, com seus valores. Essa daí é a imagem da minha sala, lá em Petrolina. Coloquei essa imagem de pessoas que eu admirava muito e que enxergava como uma grande referência para mim, que era Roberto Justus, Pablo Marçal, Washington Oliveto, Paulo Vieira, Silvio Santos, Hebe Camargo e o Nizam Guanais. Era a imagem de pessoas que eu queria de alguma forma me conectar. Coloquei como quadro e mirei na realização de algum trabalho meu com eles, para com eles. E acredite, eu tive conexão com todas essas pessoas que eu coloquei no quadro da minha sala, no interior do Pernambuco, na cidade chamada Petrolina. Pablo Marçal me referenciou em trabalhos, atuei com Roberto Justus, atuei com Paulo Vieira, conversava com o Washington Oliveto, marquei um almoço com ele, mas infelizmente ele faleceu, veio a óbito antes. Atuei com o filho de Hebe Camargo, conheci a filha de Silvio Santos, infelizmente também ele morreu, mas todo mundo que eu projetei como imagem nessa sala, eu tive alguma conexão. Aliás, eu não estou fazendo a sinapse de entender o que você está querendo dizer. Deixa as imagens daquilo que você quer realizar da forma mais visível que você puder ter dentro da sua casa. Arnold Schwarzenegger, no documentário dele, ele falava que o pai ficava mangando dele porque ele colocava imagem de homens fortes na parede. Dizia, nossa, você gosta de homem? Só tem homem na sua parede? E ele, não. Aqueles corpos são os corpos que eu quero atingir. Então, essas imagens vão estar aqui para todo dia eu olhar e eu me lembrar que tenho que fazer dieta, tenho que treinar, tenho que fortalecer a minha visão. Então, começa a projetar a tua visão. Uma médica, coloca lá a imagem de uma médica que você admira, uma médica bem-sucedida. Coloca a imagem do carro que você quer realizar, da casa que você quer conquistar. Projeta isso, deixa isso latente na tua imagem, para que você, ao ver, possa desenvolver em você a vontade de correr atrás do seu objetivo. É muito prático fazer isso. Pega a foto, bota na parede, bota na tela do celular, bota na geladeira, bota onde você quiser a imagem daquilo que você quer realizar, que vai te ajudar muito nesse seu contexto de vida. Para você acreditar em mim, eu botei a imagem de Washington Oliveto respondendo uma mensagem minha de uma conexão que a gente teria no café ou almoço que a gente ia marcar e que infelizmente não deu certo. Caramba, o Washington Oliveto era o maior publicitário do mundo, para mim do mundo, mas aqui ele era referência no Brasil. Ele que fez a campanha da Bombril, fez a campanha do Bradesco, da Brastemp, ele é um nome forte. Imagina, eu, vindo do interior de Pernambuco, me conectar com um homem como esse, porque eu tive essa percepção de colocar essas imagens na minha parede e achar uma estratégia para trazer um momento meu de troca de energia, de frequência com as pessoas que eu sempre admirei. Sabe por que nossa marca fica parada no mundo? Que a gente não acredita que é capaz. E se paralisa, olha a vida dos outros, admira a vida dos outros e não começa a agir em prol do nosso objetivo. E assim foi com o Washington Oliveto, Roberto Justus. Eu era uma simples admiradora do aprendiz, assistia sempre o aprendiz, queria um dia participar do programa, e eu já contei para vocês nas vezes anteriores que eu me inscrevi, fiquei entre 20 finalistas, e aí falei com Deus que se não fosse bom para mim, que não acontecesse, e realmente não aconteceu de ir para o aprendiz, mas eu atuei com ele, construí a marca da mentoria dele em 2022. E aí lancei essa marca dele da mentoria no mercado. E aí sou eu e ele em uma das reuniões que a gente teve no dia do lançamento da mentoria. Então, ou nós encontramos um caminho para fortalecer a nossa marca, ou nós criamos um caminho. A oportunidade ela pode vir dada, ou a oportunidade pode vir criada. Se não me engano, tem alguma frase de Peter Drucker que diz: eu não, se você não prevê o futuro, você precisa criá-lo. Se você não vê futuro para sua marca, crie o futuro para você. Começa a autorresponsabilizar-se daquilo que você quer atingir. Não deixa na mão do outro sua marca rodando, porque senão a sua marca nunca vai acontecer. Todo o tempo você fica lá, ai, a marca do outro não me ajudou, o outro não me ajudou a construir, o outro não ajuda a fazer. E aí você joga para o outro uma coisa que é você que tem que resolver. Começa a entender e reconhecer tudo aquilo que você tem desde que você nasceu. O poder desse brand que cura, desse brand que cura você. E um dos maiores erros que você tem é não reconhecer já esses seus dons e seus talentos, é não olhar que você tem dom suficiente para atingir o objetivo que você quer. É você não olhar que ao seu lado há uma ferramenta de transformação e você não valorizar essa ferramenta. É você ter em mente que você só é um fracasso e não reconhecer que se sentir fracassado tem custado caro
para a sua vida. Além do reconhecimento, eu aprendi no livro que eu li, do Michael Murdock, que se eu não reconheço e não vejo aquilo que eu tenho como uma coisa boa, dificilmente eu vou projetar os meus dons e talentos para o mundo. Se eu acho que falta o dom da comunicação, se eu acho que falta o dom da persuasão, se eu acho que eu não falo bonito o suficiente, eu estou não reconhecendo, não valorizando que aquilo que eu tenho já é o suficiente. Então, tudo aquilo que eu não reconheço, de alguma forma, vai se enfraquecer dentro de mim. Então, reconheça os dons que você tem, o talento que você tem e comece a projetá-los. Não desdenhe daquilo que você vive hoje. Valorize aquele momento que você está vivendo, mesmo que ele não seja bom o suficiente. Isso vai lhe trazer forças. O exemplo maior é essa questão da minha voz. A aula é gravada, mas em tempos o Felipe tem que parar a aula para poder respirar melhor, para poder fazer uma pausa e tirar a secreção do meu rosto, para poder não falar com o chiado que minha voz, em alguns momentos, estão saindo. Se eu fosse me paralisar, eu não ia mais gravar a aula, ia parar e ia deixar tudo para lá. Mas eu sei da minha missão, então eu continuo mesmo tendo a dificuldade. Porque logo, de tanto eu falar, a dificuldade vai sumir. Mesmo assim com você. Começa a pôr em prática aquilo que você já tem como ferramenta. E já usa isso a favor, que logo você vai estar do jeito que você imaginava ficar. Nosso momento agora é um momento muito mais de reflexão neste módulo Brand que cura, porque aí está a imagem da cirurgia que eu fiz, né, do momento que eu passei, que foi um momento realmente muito difícil. Aí eu tinha saído de 2 grandes cirurgias. A primeira eu tive uma pré-trombose, essa segunda cirurgia eu passei dias sem conseguir me alimentar direito, me alimentando com uma garrafa de água, porque a água não descia nada na minha garganta. Eu estava com dreno, eu estava com 7 pontos na virilha, eu estava com o nariz com tampão, estava cheia de dificuldades, uma cirurgia extremamente invasiva que aconteceu comigo. E isso me doeu bastante, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável, uma pessoa que vivia no limiar da loucura da vida, valorizando tudo que eu tinha, e me deparar assim, se eu fosse uma pessoa fraca, iria me trazer mais fraqueza. Mas ali eu entendi que era um momento que eu estava sendo forjada, que eu precisava entender o porquê e dar valor à vida de verdade, a olhar para mim de uma forma nova, a olhar para mim do jeito que eu jamais teria olhado. Passei 25 dias sem fazer as coisas que eu gostava, sem ir para academia, sem ver pessoas, trancada no quarto, sem poder ter contato com risco de infecção. Eu saí, recebi alta no dia do meu aniversário, nada mais significativo. Dia 12 de fevereiro, eu recebi alta do médico e passou um filme na minha cabeça de toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu vivi, os momentos de alegria, os momentos de tristeza. E ali eu vi, entre a vida e a morte, o quanto minha vida é importante, o quanto eu sou importante para esse mundo, o quanto minha mensagem tem sentido e tem significado. Eu vi um áudio do David Goggins, que para mim é um homem que eu admiro muito, e os vídeos dele e os áudios dele me ajudaram muito. Todo mundo tem que passar por um quarto escuro, esse era meu quarto escuro. E aí ele fala que toda vez que ele pensa em desistir de algo, ele lembra: se fosse o último dia da minha vida, eu estivesse na fila com Deus perguntando o que você fez da sua vida, ele dizendo que tinha muito a dizer porque ele trabalhou, se dedicou, se comprometeu, cuidou dele mesmo. E naquele momento eu fiquei pensando: o que eu fiz da minha vida se eu morresse agora? Será que eu tinha trazido boas ou péssimas memórias? Será que eu realizei tudo que eu tinha que realizar? Será que eu conquistei tudo que eu tinha que conquistar? Se a gente parar para olhar a nossa vida como se fosse o último dia, a gente vai entender que a gente fez pouco ainda, dá para fazer mais. A gente vai entender que a gente viveu pouco, dá para viver mais. A gente vai entender que a gente conquistou pouco, dá para conquistar mais. Viva a sua vida como se fosse esse limiar, como se você fosse embora agora. Porque você não sabe a hora que você vai, mas um dia você vai. E estar naquele momento, numa dor constante, me fez entender o quanto minha marca é valiosa. Para mim, para você, para o mundo, para alguém que me escutou, para alguém que me escutou agora, que vai mudar a vida inteira por conta só desse módulo. Então, seja um ativo de marca. Seja alguém que tem a missão de resolver um problema de alguém na vida. Isso aqui é da Bíblia, esse texto que está aí, e isso é interessante, que diz assim, ó: a minha missão é resolver um problema de alguém em algum lugar e receber recompensa por isso.
Cada um deve permanecer na condição daquilo que foi chamado por Deus. Nós somos chamados para uma missão e a gente tem que assumir essa missão no mundo. Problema todo mundo tem e alguns se recusam a resolver problemas. E aquele que se recusa a resolver problema vai ser substituído por alguém que se vê como uma solução na vida de alguém. Então, não seja um objeto de substituição. Seja alguém que chega, que faz e que resolve. As pessoas pagam para ter alguém que resolva um problema. Eu não gosto de passar roupa, então eu pago alguém para passar minhas roupas. Ela está resolvendo um problema meu de tempo. Então, seja a solução. Seja um solucionador de problema. Não uma pessoa que simplesmente quer só ter os seus problemas resolvidos. Você tem que ser a solução na vida de alguém. Mas, Alessia, falou. Cadê o brand nessa história? Brand é isso, é ser essa lembrança, é traduzir esse valor, é ser essa solução, sem intencionalidade, mas com toda a sua verdade, sendo um abraço que afaga, sendo um olhar que encanta, sendo uma mensagem que traz alívio a uma dor, sendo alguém, se perguntando se você sumisse hoje, o que ficaria de você nesse mundo? Qual é a marca que está ficando na memória de quem te encontra? Você é a presença ou apenas uma distração com um perfil ativo? A sua marca, ela é um barulho ou ela é uma direção? Faça um inventário de tudo aquilo que você tem feito ao longo desses anos. Levante a sua presença no digital e essa sua presença ativa. Você está sendo lembrado pelo que você quer ser lembrado ou está sendo lembrado de forma leviana? Eu tenho algumas verdades para dizer para você e essas verdades eu vou finalizar no próximo módulo, para a gente fechar as nossas aulas com muita força e com muita congruência. E nessa aula de hoje eu quero lembrar só isso. Se pudesse resumir tudo em uma frase seria: se eu fosse embora agora, o que eu deixei como solução? Reflete sobre isso e nos vemos na próxima aula sobre as verdades que você tem que gravar para a gente fechar nossos conteúdos com muita força, com muita coragem e com muita ação. Obrigada.